preparei nada que eu possa dizer assim, que me custou, mas foi um tempo que eu refleti sobre esta palavra, e eu fiquei pensando, queridos, tem pessoas que começam tão bem e terminam tão mal. E me veio sempre aquela frase durante esse processo de reflexão: não importa como você começa, mas como você vai terminar as coisas. Sabe, às vezes nós não temos a oportunidade de ter nascido num lar que nos deu boas ou grandes oportunidades. Talvez a gente tenha um histórico de dor, de sofrimento, de luta, de padecer, de rejeição, né? De diferenças. Aí a gente pensa: poxa, a vida foi dura comigo, né? As coisas não foram fáceis para mim. Mas quer saber? Tem muita gente que começou bem demais, mas no final da sua trajetória se arrebentou, se perdeu na curva. E eu fico pensando, nós servimos um Deus de oportunidades. Nós servimos a um Deus que de fato faz nova todas as coisas nas nossas vidas. E quando eu olho para isso, eu digo: não importa como eu comecei, mas eu sei como eu vou terminar. Sabe, às vezes a gente costuma olhar muito para trás e dizer: cara, eu não tive a mesma oportunidade. Não importa, porque o que nós mais precisamos, nós temos, que é o Senhor na nossa vida. Então eu posso te dizer que Deus hoje nos coloca dentro de uma grande verdade: escreve como será o final dessa história. Nós não iniciamos Atos dos Apóstolos, mas nós estamos escrevendo o final dele. Então nós temos que contar uma linda história. Amém? Juízes capítulo 16, versículo de número 19. E como diz, que Deus nos ajude, né, no compartilhar desta palavra. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem, e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram, furaram os seus olhos, e então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze, e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho, mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Amém? Pode se assentar com a sua Bíblia aberta. Pai, que a tua palavra nos leve a um nível de compreensão, de revelação daquilo que o Senhor tem para nós. Eu creio que algo maior será gerado no coração e na vida dos teus filhos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não sei, todas as vezes que eu falo sobre Sansão, sobre a história de alguns homens, principalmente quando eu falo de Sansão, eu fico imaginando como que as pessoas que de repente são tão privilegiadas, porque a Bíblia fala que Sansão, por nascer segundo um propósito de Deus, nazireu de Deus, separado para Deus, alguém que pagou um preço, porque para chegar à estatura que ele chegou, ele pagou um preço. Sabe, ele teve que renunciar muitas coisas na sua vida. Então deixa eu falar uma coisa já de início para nós aqui, queridos. Se nós queremos o melhor de Deus, nós não podemos dar aquilo que não é o melhor da nossa vida para Ele. Se nós queremos ser um instrumento nas mãos de Deus, nós precisamos compreender que o preço é alto. Nós vamos ter que ter uma vida de renúncia.
uma vida de estarmos sendo pessoas separadas. E quando eu digo separadas, não é ser o azeite, sabe, no negócio, você sempre está isolado. Eu estou dizendo que você passa a ter um comportamento, um posicionamento, um pensamento, uma palavra, uma ação diferente de tudo e de todos. Às vezes você vai ser o cara do contra, às vezes você vai ser a pessoa que estraga a festinha dos outros, às vezes você é aquele cara muito direto, muito franco, que você vai dizer, gente, isso está errado. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer, ei, meu Deus, o cara ele não tira folga, ele é crente mesmo 24 horas por dia. Ele não se mistura com isso, ele não compactua com aquilo. É verdade que ser cristão nos dias de hoje exige muito de nós. Não é a graça que se prega que nós podemos viver e fazer e acontecer, sabe, e estamos na graça, não. A graça que o Senhor tem sobre as nossas vidas nos aperfeiçoa, sabe, nos lapida, nos potencializa, nos coloca num diferencial, como existia Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, eram pessoas de excelência. Eram homens como José, que muito cedo, como Davi, foram levantados. Não eram iguais a todo mundo, eles eram diferentes. Por que eram diferentes? Porque viviam de uma forma intensa para Deus. E sabe o que acontece com Sansão? Ele recebe algo mesmo, sabe, num processo. A mãe dele não gerava, você sabe da história. Deus sara o útero dela, Deus cura e gera no ventre dela um homem, um menino, que cresce, já tem um nome, seu nome será Sansão, nazireu de Deus, separado. E a Bíblia diz que a trajetória dele foi bem até um determinado ponto. Mas aí, queridos, sabe, quando a gente leu esse texto, você vê Sansão dizendo assim, vou escapar deles de novo. Ele tinha uma autoconfiança que ele ia se livrar de todas as batalhas da sua vida, todas as guerras que ele entrasse, ele ia ser bem sucedido. E sabe o que acontece? Esse foi o momento em que aquilo que a gente muitas vezes carrega na nossa mente, não dá nada, agora deu, agora complicou, porque Deus era com ele, Deus estava com Sansão e Deus estava cumprindo a sua parte. Preste bem atenção nisso, Deus cumpre a sua palavra. Sansão estava se apaixonando por coisas que não estavam tornando ele alguém mais forte em Deus. Ele era mais forte diante dos homens, mas não era mais forte em Deus. Sabe, eu fico pensando, queridos, porque muitos olham e idealizam o seguinte, uma ideia de sucesso, de alguém bem sucedido, de alguém que sabe estar por cima. Então ele mede porque essa pessoa tem, vamos falar de ministério, tem uma grande igreja, viaja nos melhores aviões, se hospeda nos melhores hotéis, prega nas melhores conferências. E aí a gente fala, nossa, esse cara é o cara. E você descobre que não é bem assim. Você descobre que existe às vezes toda uma trajetória ruim, né? um rastro de coisas erradas. E aí você, quando vai entrando na intimidade, porque a intimidade ela te permite isso, você descobre e fala, puxa, quantas vezes eu quis ser igual a ele, graças a Deus que eu não sou. Por quê? Porque a decepção foi grande. Eu dizia ontem para uma irmã, dizia o seguinte, olha, a quem dado é cobrado, mas a quem muito é dado, muito será o quê? Cobrado. Se eu quero mais de Deus, eu preciso entender o seguinte, existe algo mais a ser cobrado. A cota, a medida, o preço, a parcela não é igual daqueles que não vivem nessa mesma dimensão. Quanto mais eu mergulho em Deus, mais eu preciso entender que o meu caminhar em Deus precisa ser certeiro, íntegro. Eu preciso entender que às vezes diante dos homens eu posso estar caído, fraco, abatido, mas eu vou ouvir sempre a voz do Senhor. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu vou entender que não é estar de pé diante dos homens que vai me fazer bem sucedido, mas é estar crescente na presença de Deus todos os dias. Sansão começou a quebrar sua aliança com Deus, fato. Ele começa a ter um comportamento que não o levou a um lugar seguro, levou ele aos braços de uma mulher que já estava corrompida, que já havia determinado vendê-lo por um determinado preço. Sabe, essas paixões que embriagam o coração da gente, elas consomem todo o nosso tempo, elas consomem muitas vezes a nossa vida social, a nossa vida ministerial, a nossa família. Às vezes nós estamos tão focados em coisas que no fundo a gente sabe que não está certo, mas aparentemente está tão bom aquilo, parece que está dando tão certo,
Sabe, Sansão, ele estava resistindo, ele estava muitas vezes se opondo a confessar o segredo da sua força. Mas Dalila, ela persuadiu, ela fez, e ela trabalhou, ela entrou, ela gerou. E então, quando ele conta que o seu segredo estava nos seus cabelos, então ela sabia que se cortasse os cabelos daquele nazireu, sua força não é a força comum. Porque quando você lê o texto, você fala que quando foi cortado suas 7 tranças, Deus o abandonou, Deus se apartou dele. Você vê que o voto que ele vivia em Deus, ele havia quebrado muitas coisas, mas quando ele quebrou o voto de permitir que a navalha passasse no seu cabelo, que a sua cabeça fosse basicamente raspada, cortada, seu cabelo fosse podado, naquele momento que as tranças são arrancadas dele, eram 7. Biblicamente você sabe que o 7 ele sempre traz o alinhamento da perfeição de Deus. Alguém que anda em perfeição com Deus, alguém que tem uma aliança perfeita em Deus, alguém que não se corrompeu, alguém que não perdeu ainda o sentido de estar em Deus. Mas naquele momento que ele confessa, ele revela a sua força a alguém que queria matá-lo. Suas tranças foram cortadas, e a Bíblia diz que nesse momento Deus se afasta, Deus o abandona. E ali começa uma trajetória de fracasso. Ele recebeu muitos avisos. Sansão, ele teve todas as oportunidades para não estar apaixonado por algo que estava matando sua vida em Deus. Sabe, ele tinha convicção plena que os passos que ele estava dando já não eram mais passos seguros, já não havia mais a mesma postura, já não havia mais a mesma, mentalidade. Agora ele estava abrindo exceções, agora ele estava abrindo brechas para que algumas coisas que não faziam parte da vida dele por um longo tempo começassem a fazer parte da sua vida. Sabe, queridos, quando a gente começa a olhar, sabe quando um cristão começa a regredir? É quando ele começa a permitir que coisas que ele abandonou no caminho comecem a voltar a caminhar ao seu lado. É quando ele começa a permitir que determinados comportamentos, palavreados, pensamentos, relacionamentos comecem a andar novamente ao seu lado. Mas lá atrás, quando ele se separou para Deus, ele entendeu: não dá mais para ficar nesse ambiente, não tem mais jeito de compactuar com isso, eu não posso mais carregar essa mochila, eu preciso me libertar desse peso. E aí por muito tempo da nossa vida, a nossa caminhada foi assim, ascensão, subindo, conhecendo a Deus, descobrindo os dons, os talentos, Deus nos usando numa área, Deus ministrando em outra área, nós sendo canal, boca de Deus na vida das pessoas. Começamos a crescer na estatura, começamos a crescer na medida, começamos a crescer na porção do Espírito na nossa vida. E então, por muito tempo nós observamos que o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar, de agir, de falar, não nos prejudicou, pelo contrário, nos aproximou de Deus, nos aproximou de uma aliança perfeita com Deus. Mas aí o que acontece, queridos? Muitas vezes nós estamos achando que as repetições de coisas que estão dando certo, que os livramentos que Deus vem fazendo na nossa história de vida, nos dá a permissão, a liberdade de flertar com aquilo que um dia o Senhor disse: você é separado para mim, você não se mistura, você não se contamina. E eu estava pensando em Sansão, ele cresceu dessa forma. Ele sabia exatamente para onde ele deveria estar indo, ele sabia exatamente qual era o pensamento de Deus a respeito da sua vida. Que tremendo você saber exatamente: olha, Deus me quer desse jeito. Existem muitos que não sabem ainda o que Deus quer da sua vida. Muitos ainda não sabem o que o Senhor quer para ele ministerialmente. Muitos ainda não têm a compreensão do seu chamado, da extensão do seu chamado, do peso do seu chamado na história da cidade, do bairro, da igreja que ele está plantado. Mas isso não era o problema de Sansão. Sansão tinha clareza que Deus o levantou para fazer uma obra.
Deus o separou desde o ventre da sua mãe, e aquilo foi muito claro para ele. Mas ele começou a flertar com as coisas que não causavam aparentemente dano nenhum à sua vida. Começou com coisas pequenas quebras, pequenos fragmentos foram sendo, inseridos na sua caminhada, até o dia que ele decide se aliançar com pessoas que não tinham nada a ver com o propósito de Deus na sua vida. E Dalila foi o ápice da sua queda, da sua destruição, porque ela incansavelmente tentava descobrir qual era o segredo que ele tinha. Será que Sansão estava tão cego, tão tapado, tão apaixonado? Porque a paixão cega, o amor liberta. Quem já não fez loucuras por paixão aqui, gente? Eu posso te contar algumas que eu tenho vergonha até hoje. Fiz. E graças a Deus que casei com a pessoa que eu fiz muita coisa através da paixão. Depois que eu descobri o amor, foi libertador. Assim eu fico vermelho, gente. Numa resposta disso tudo, o que acontece? O amor, ele te liberta, ele te posiciona, ele te confronta. O amor, ele faz com que realmente as coisas sejam alinhadas. Você pode ver, quando você vive algo verdadeiro, aquilo não te afasta de Deus, pelo contrário, aquilo te aproxima de Deus. Sansão começou a trocar o amor de Deus por uma paixão. Se aliançou, se atrelou. Gente, e essa mulher, ela ficava constantemente minando a cabeça dele, dizendo: me conta qual é o segredo do cofre, me diz a senha do teu cartão, eu prometo que eu não vou gastar. Ele a vida inteira teve uma vida regrada, porém de respostas. Eu não sei você, mas eu troco total liberdade, total, viver expandindo, ter de sobra, viver abundantemente. Eu troco tudo isso por uma vida regrada, mas por ver as manifestações de Deus acontecendo na minha vida todos os dias. Às vezes as pessoas, elas acham que estão crescendo, querido, estão crescendo, e o seu crescimento está, interferindo na sua relação com Deus. Gente, ontem eu lembrei de histórias que eu andava muito a pé para chegar numa congregação, debaixo de chuva, debaixo de garoa, com um bebê dentro do carrinho, não tinha um pila para comprar um vale transporte, duro, quebrado, biblinha debaixo do braço. Chegava do serviço e andava 16 quarteirões para chegar na congregação, às vezes para pregar para 1, 2 pessoas. Saí daquela congregação tarde da noite, empurrando aquele carrinho ladeira acima, ruas e mais ruas, conversando, sonhando. Isso se repetiu por muitas vezes. Que você olhava as pessoas passando de ônibus, passando, crente passando de carro, e não parava o carro para te dar carona, mano. Eu digo: Jesus amado, que penitência. E isso foram muitos os períodos da nossa vida. Mas uma coisa sempre foi real: me faltava o vale transporte, a carona, mas não me faltava a presença do Senhor na minha vida. Não me faltava o cuidado de Deus na minha história, na minha família, certo? Por um período de tempo eu tive que amargar e passar pelo estreito do funil. Mas eu vou te falar uma coisa, querido: depois que você passa pelo estreito do funil, você descobre ainda mais a intensidade do amor de Deus na sua história, na sua vida. Eu me lembro que um período que nós estávamos extremamente debilitados, porque quase, boa parte do nosso salário ia em medicamentos para tratar o problema que os médicos não encontravam na minha filha, e que as nossas orações não tinham o poder de mudar aquele cenário. E aí você chegar em casa com mais uma sacola com remédio, e você descobrir, que dias depois todo aquele investimento
que te descapitalizou, que fez com que você perdesse todos os teus recursos, não fazia um efeito, e você chorar junto com a esposa, olhando uma pilha de remédio e a criança enferma no berço. E vai entender um negócio desse? Você pagando o preço, você sendo fiel e as coisas não rompendo na sua vida, as coisas não acontecendo como você imagina. Mas deixa eu te clarear um pouco tudo isso que nós estamos vivendo. Nunca nos faltou o amor de Deus. Não acontecia em nós, mas acontecia através de nós. Aí eu posso dizer com muita propriedade: não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele, é sobre o nosso Deus, é sobre aquele que nos levantou, nos salvou, nos resgatou. Estar vivendo com Ele, separado para Ele entender, não importa. Se Deus estiver fazendo através de mim, eu já estou realizado. E sabe o que acontece? Um belo dia nós chegamos nessa congregação, nessas condições que eu estou te dizendo. Uma moça morena, bem moreninha, cabelinho curtinho, magrinha. Ela chegou naquele culto e disse assim: pastor, o meu exame saiu essa semana, eu estou com HIV, estou debilitado, meu organismo está debilitado, eu já estou tendo problemas, eu estou no estágio X. E naquele período era a mesma coisa que um leproso que chegasse na cidade, ele gritava leproso, todo mundo corria. Naquela noite, naquela congregação feita com pinos, sem pintura, um chão, coisa simples, nós oramos por aquela mulher. E o médico dos médicos, o maior cientista que você possa imaginar, ele veio naquele lugar simples. O demônio que estava dentro daquela mulher se agitou dentro dela, foi, vencido pelo poder do nome do Senhor, e ela fica liberta naquela noite. Dias depois ela retorna com uma notícia que me deixou extremamente realizado: pastor, repetimos todos os exames que tínhamos feito, porque tanto eu havia pegado o HIV do meu esposo, eu fiz os exames e eu não tenho mais HIV. O meu esposo fez os exames e ele também não tem mais o HIV. Naquela noite, naquela congregação, o Senhor curou ela, e através dela curou a vida do esposo. A partir daquele momento, querido, daquela casa simples, ela lotou. Ela se encheu de pessoas, porque o testemunho como esse percorre, corre, voa, e as pessoas querem conhecer o Deus que faz estas coisas. E então ali eu pude entender o seguinte: todas as vezes que chovia, garoava, e eu tinha que estar indo para aquela missão com toda a dificuldade, eu entendi, não é sobre nós, é sobre Ele. Quando alguém decide entender que ser separado para Deus é ter uma aliança inquebrável, é não se permitir que os assédios, as coisas que nos embriagam, porque às vezes o descontentamento nos embriaga, porque às vezes a insatisfação nos embriaga, às vezes as pessoas, elas procuram outras pessoas que estão insatisfeitas, e então se junta dois insatisfeitos falando daquilo que não acontece, quando nós deveríamos estar falando daquilo que Deus já fez e ainda fará. Quando você olha essa estrutura, você fala: meu Deus, eu preciso crescer, eu preciso ter a estatura do varão perfeito. E então você lembra do glorioso Paulo, que diz: sei ter e sei não ter. Ele dizia: tanto faz, não importa se eu como ou deixei de comer, se eu comi as melhores comidas ou hoje eu não tenho nada para comer, isso não muda quem eu sou em Deus, isso não muda quem Deus é para minha vida. Deus não muda, Ele é o mesmo. Então quando eu olho esse cenário de Sansão, o que me entristece, de primeiro momento, queridos, é que como alguém que nasceu com essa graça, se permitiu a isso. Eu penso o seguinte, irmãos, talvez eu esteja errado,
Mas tem pessoas que dizem assim: ah, eu nasci num lar cristão evangélico, eu nunca, sabe, eu não sei o que é droga, eu não sei o que é prostituição, eu não sei o que é fumar, eu não sei o que é bebida. E eu penso o seguinte: nem precisa saber. Porque alguns dizem assim: ah, eu acho que às vezes eu tenho que ter uma experiência. Não, você não tem que ter experiência. Você tem que mergulhar em Deus. Você não precisa cair para depois ser levantado de novo. O Senhor já te fez. O Senhor já te deu a oportunidade de nascer num lar em que a luz já brilhava. Então se mantenha íntegro, verdadeiro. Aumenta a sua intensidade nesta aliança com Deus. Mas às vezes aquele assédio, aquela vontade, como será que é? E Sansão, ele se permitiu a revelar uma coisa que era entre ele e Deus. E suas tranças foram cortadas. E Deus o deixou. Foi nesse momento que Deus o deixou que os filisteus entraram, os prenderam, prendeu suas mãos, seus pés com correntes, com algemas de bronze. E quando você vai lá para o tabernáculo, você sabe que o bronze simboliza a natureza pecaminosa do homem. E é por isso que você vai ver os símbolos representados, e que em todas as estruturas que as pessoas estão vendo, visualizando dentro do que é o tabernáculo, o bronze, a prata e o ouro, está mostrando exatamente que antes de Cristo nós estávamos aprisionados pelo pecado. Bronze. Sansão foi aprisionado com o bronze, a mais alta afirmação que ele era escravo do pecado. E é por isso que você vê que quando alguém recebe Jesus, ele entra na redenção. A redenção é prata. Então você vai encontrar dentro da estrutura do tabernáculo a prata sendo mencionada, sendo formada, estando em ambientes em que você sai da área de pecado e você entra no santo lugar. Você descobre que o ambiente está coberto de prata, um ambiente em que nós agora já não somos mais escravos do pecado. Mas este Sansão deixou de ser alguém livre para se tornar escravo. Sabe o que doeu mais para Sansão? Não foi perder a sua visão, não foi perder os seus cabelos, foi por perceber que Deus já não era mais com ele. E muitas pessoas estão equivocadas no cenário cristão em que nós estamos vivendo, no mundo em que nós estamos vivendo, porque eles estão achando que todas as quebras de aliança que eles estão vivendo, sabe, o resultado positivo que eles estão tendo, isso é a margem da aprovação, do sucesso na vida deles. Mas eles não estão se apercebendo que suas tranças foram cortadas. Eles não estão conseguindo entender que o mais precioso na sua vida não é a estrutura, não é o que a resposta financeira pode trazer, o reconhecimento nas mídias. O grande problema é que não existe mais presença de Deus nas suas vidas e no seu chamado. E aí acontece o que, queridos? Sansão, escravo, tem que mover toda uma estrutura de um moinho como se fosse um bicho, na força física, cego, cabeça raspada. Ele sabia que ele tinha um propósito. Não era ele que seria vencido pelos filisteus, mas ele venceria os filisteus. Deus o levantou com uma missão. E olha, quando ele quebrou a aliança, aquilo que ele iria vencer estava vencendo sua vida. Toma cuidado, querido. Toma cuidado com uma coisa muito importante. Não volte, não regrida na tua caminhada. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que seguir Jesus pelo caminho. Nós temos que nos negar, nós temos que saber entender. Já não tenho mais que pensar nas coisas que antes eu pensava, agora eu tenho que ter a mente de Cristo. Eu preciso entender que há um propósito maior, mas está doendo, está difícil, está apertada a coisa. É verdade, irmãos, e o que importa? O que importa é que todas as vezes que você ora ao céu, Deus ouve a sua oração e Ele está presente na sua vida. Sabe, agora às 5 horas da tarde, o papai veio nesse lugar, o Espírito Santo veio neste lugar. Sabe, quando nós estávamos passando o som para o culto das 19h30, o Espírito Santo estava aqui.
Sabe, irmãos, quando a gente está no ambiente, eu sinto a presença dele aqui, me queima, eu sinto meu rosto queimando, eu sinto meus braços queimando, eu sinto literalmente no meu corpo, eu sinto, eu não preciso ver, mas eu sinto ele não só dentro de mim, não como só casa do Espírito Santo, eu sinto ele se movendo através de mim. E sabe o que isso representa? Representa que nós estamos trilhando muito perto de Deus, nós estamos caminhando muito próximos daquele que é a nossa maior esperança, o nosso maior provedor, o nosso maior salvador, é Ele. Agora pense uma coisa, querido, subir neste altar sem Ele estar comigo, ministrar um louvor sem que Ele venha, abrir a Bíblia e não conseguir entender o que a palavra está dizendo, Ele ocultar de mim o secreto, as coisas que estão, sabe, reservadas para aqueles que são íntimos dele. Se eu nunca tivesse experimentado isso, tudo bem, mas se eu já experimentei, como é que eu consigo viver dessa forma? Porque sem dinheiro eu já aprendi a viver, irmãos, já aprendi a viver sem amigos, sem reconhecimento, sem honra, eu já aprendi a viver de várias formas, mas uma coisa eu descobri: eu não consigo viver sem Ele, eu não consigo viver sem a presença dEle na minha vida, porque a presença dEle me basta, a presença dEle na sua vida é suficiente. Queridos, o Senhor tem nos dado uma palavra nesses dias, e esta palavra vai incendiar não somente nós, mas vai incendiar esta cidade. Eu creio naquilo que o Espírito Santo está fazendo nos altares das igrejas, eu creio na reforma dos ministros, eu creio que aquilo que nós estamos sentindo há tanto tempo, quando chegamos nesta terra, quando chegamos nesta cidade, Deus nos trouxe para este lugar, Deus nos trouxe da maneira que Ele quis, na forma que Ele entendeu, e eu posso lhe dizer, depender de Deus é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, porque Ele sabe, Ele te conhece, Ele conhece as batidas do teu coração, a formação dos teus pensamentos, Ele te ama, e Ele vai te surpreender todos os dias. Como alguém pode viver sem isso? Como alguém pode caminhar sem isso? Na liturgia, na escrita, na letra, na prática, não existe isso no reino de Deus. No reino de Deus é revelação. No reino de Deus a gente vive porque Ele nos alimenta todos os dias, todas as horas. Sabe o que eu mais aprendo? Que tudo aquilo que eu aprendi não cabe para onde o Senhor está me levando. Eu preciso aprender com Ele, eu preciso depender dEle. Sansão perdeu isso porque ele se permitiu pequenas quebras, mas agora ele está lá cego, sabe, carregando nos seus pulsos e pernas o símbolo de alguém que é escravo do pecado. O bronze está no corpo dele. Lá estava Sansão, e ele começa a refletir: como eu me permiti chegar aqui? Meu Deus, como eu fui cego, como eu pude ter trocado a tua essência por nada. Como eu posso ter aberto o meu coração para quem me traiu? Porque é isso que acontece com as pessoas. Sabe por que tem muito crente magoado? Abriu o seu coração para quem não tinha essência de Deus para derramar naquele coração. Então a decepção, fatal. Agora abra teu coração para quem carrega a essência de Deus. Você vai ver o bálsamo sendo derramado, o espinho sendo arrancado, a ferida sendo sarada. Aí você diz: meu Deus, como é que eu consegui viver tanto tempo sem isso? Sabe, ele abriu o coração para alguém que o vendeu, e ele está empurrando aquele moinho, sendo achibatado, açoitado, lembrando de todos os momentos em que Deus, o empoderou, que Deus o possuiu, que Deus veio e tomou o seu corpo, a sua mente, a sua voz bradou como a de um leão,
E ele então luta com seus adversários como se fossem crianças. Ele vence todos. E ele sabe, porque ele sentiu, como eu estou sentindo, como alguns de vocês estão sentindo, o poder de Deus fluindo através dos poros, o poder de Deus queimando a nossa pele como um sol de meio-dia. Ele sabia que a sua vitória não era a sua habilidade humana, mas era Deus se manifestando através da sua vida. Sabe quando você vem num culto e você chora, e você sente que você está pegando fogo, e você não tem reações, você não consegue dominar as reações do teu corpo, e você tenta e você fala: o que está acontecendo? É assim. Quando Deus começa a sacudir a gente, quando Deus começa a visitar a gente, diz assim: tem mais, aguenta, eu estou te preparando. Eu estou preparando os teus nervos, a tua carne, eu estou preparando toda a tua estrutura, porque quando eu derramar mais, você não vai estar seco, você vai ser um odre novo, você vai ter elasticidade, você vai conseguir carregar a minha presença, liberar e abençoar tantas pessoas. Isso, queridos, Sansão perdeu. Ele perdeu. E eu pergunto: qual é o sentido da vida de alguém que conhece Jesus como Senhor e Salvador, que sabe que nós não somos simplesmente visitados pelo Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. Eu sou casa do Espírito Santo, eu sou a noiva, eu sou a igreja, você é a igreja do Senhor. E quando nós nos juntamos neste lugar para congregar, para somarmos a nossa adoração e fé a Deus, sabe o que acontece? O pouco de azeite que você tem, com muito de azeite que ele tem, começa a percorrer neste lugar, e nós começamos a ser lubrificados, ungidos, recebendo mais da presença do Senhor. É por isso que entramos doentes e saímos curados. É por isso que entramos com dor e saímos aliviados. Chegamos preocupados e saímos em paz. Por quê? Porque essa é uma manifestação em que a igreja, quando se conecta com o Senhor, há um renovo que acontece aqui dentro. Há um renovo que acontece aqui na minha mente. E só Deus pode fazer isso. Nenhum livro de autoajuda, nenhum curso de coach pode me dar isso. É só Deus pode me dar isso. Porque Ele é Espírito, e Ele vai ministrar ao meu espírito o que eu preciso. E Ele está empurrando aquele moinho. E lembrando, sabe o que Sansão começa naquele momento a pensar na sua vida? Ele pede para Deus: Senhor, me dá mais uma chance. Só mais uma chance. Queridos, aqui para mim é o ápice de tudo. Ele estava cego, Deus já não era mais com ele, mas ele faz um pedido a Deus: me dá mais uma chance. Ele sabia que ele iria, se Deus respondesse, ele iria cumprir sua missão da maneira mais difícil possível. Então ele pede: Senhor, me dá mais uma chance. E é nesse momento que você vê que a palavra de Deus registra que com o passar do tempo, o seu cabelo começa a crescer. Há sempre uma esperança brotando de novo. Quantos de nós já fomos símbolos de palavras de maldição por líderes, por autoridades na nossa vida? Pessoas que têm influência, poder sobre nós, às vezes não nos liberam, nos aprisionam. Estamos debaixo de uma palavra de medo, não de amor. Porque o amor lança fora todo medo. E aí o que acontece? Seus cabelos começam a crescer de novo. E ele percebe que ele está empurrando aquele moinho, porque ele não tem outra opção, ele está aprisionado aqui. Ele e o moinho, a roda que ele tem que girar é uma coisa só. Mas ele percebe que aquilo já não era tão pesado quanto era antes, e ele está comendo menos do que comia antes. Ele está mais fragilizado do que ele estava antes, porque ele está todo machucado, ele está mal alimentado. Mas ele percebe que a roda já não pesa tanto.
seus cabelos começam a crescer, sua força começa a voltar. Preste atenção, queridos. Sua força física nunca foi alterada, mas ele percebe que sua força em Deus começa a superar a sua força física. E os dias vão se passando até o momento que ele percebe claramente que a mesma força que ele tinha antes das suas tranças serem cortadas é a mesma força que está agora na sua vida. Deus deu a ele uma segunda oportunidade. Eu sei que isso dá campo para discussão na teologia. Mas o cara morreu. Ele falhou com Deus, ele falhou. Mas se eu pudesse trazer algo para o Velho Testamento, eu diria que a graça de Deus visitou Sansão naquela roda do moinho, porque Deus deu a ele uma segunda chance. E essa segunda chance levou a Sansão exatamente aonde ele tinha que cumprir a sua tarefa. E a Bíblia diz que naquele dia morreu muito mais filisteus. Morreu muito mais do que na trajetória toda. Ele cumpriu quando se agarrou nas colunas daquele templo, daquela estrutura. E então ele começa a puxar e ele derruba toda aquela estrutura em cima de todos os seus inimigos. A oportunidade que ele queria para cumprir com aquilo que ele havia nascido para fazer. O Deus a quem nós servimos é um Deus de oportunidades. O preço que nós temos que pagar é nosso. Mas deixa eu te falar, para muitos Sansão cumpriu aquilo que ele havia sido chamado para executar. Para muitos isso não valeu, mas o que vale para mim é que ele conseguiu receber da parte de Deus mais uma chance. E ele conclui a sua história matando os inimigos do povo de Deus. Nesta noite eu quero que você reflita sobre uma coisa. Esses dias atrás um rapaz falou para mim a respeito da sua história de vida e disse: pastor, não me julgue. Ele disse: jamais. E ele me conta a sua história. E eu pensei comigo, ele tem uma história, eu tenho uma história. Alguém mais tem uma história aqui? Para alguns a queda foi maior do que para outros. Todos nós temos uma história. Às vezes algumas de sucesso, mas algumas que são doídas de lembrar. E sabe o que eu sinto? Algumas das nossas quedas não foi o inimigo, foi exatamente a nossa permissão. Foi o nosso flertar com coisas, e o Senhor simplesmente nos deixou só. Muitos não se levantaram mais, porque o cair era do homem, mas o levantar vem de quem, gente? Vem de Deus. Sansão representa uma geração que sabe que errou e não vai achar nenhum tipo de argumento para justificar, mas vai trazer para si uma palavra que diz: Senhor, me dá mais uma chance, uma oportunidade de mudar tudo na minha vida. Os seus olhos não voltariam mais a ver, mas para ele não importava ver mais. Ele queria sentir a presença de Deus de novo na sua vida. Não importa como você começa, importa como você conclui a sua trajetória. E sabe, para mim o que importa é sentir a presença de Deus, é ter a presença de Deus. Isso vale mais do que qualquer resposta e reconhecimento que você possa imaginar. Saber que Deus caminha comigo. Deus está comigo na rua, Deus está comigo na crise, na batalha, nas dificuldades. Ele está comigo. Eu não temo, Ele está comigo. Eu sei que muitos de vocês estão dizendo: Senhor, eu creio, pastor, Deus está comigo. Você já descobriu isso, que o Senhor é contigo.